Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Nesta edição você vai ver: pizzaria do bairro São José autuada por furto de energia elétrica. 2 irmãos caminhoneiros de Linhares estão desaparecidos na Bahia. Revendedores de gás de cozinha reclamam da concorrência ilegal de revendedores clandestinos aqui na cidade. Linhares recebe apresentações da companhia de teatro do Grupo Galpão nesta quinta e sexta-feira. Prefeitura de Linhares anuncia a demissão de 700 servidores. O motivo é o corte de gastos anunciado pelo prefeito Nozinho Correia. No final do Sim Notícias, veja uma entrevista com o consultor político Romeu Rocha. Confira também a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Os donos de uma pizzaria localizada no bairro São José, em Linhares, foram autuados na tarde desta quinta-feira por furto de energia elétrica. Segundo a Excelsa, o chamado gato já vinha sendo praticado há vários meses e uma equipe esteve no local para constatar a irregularidade. Funcionários da EDP Excelsa estiveram na tarde desta quinta-feira nessa pizzaria do bairro São José, em Linhares, para averiguar denúncias de furto de energia elétrica. Acompanhados de policiais, eles vistoriaram os medidores de energia do estabelecimento e constataram as irregularidades. Segundo os técnicos, 3 relógios estavam adulterados. O proprietário do estabelecimento não foi encontrado para prestar esclarecimentos. Nossa equipe de reportagem conversou com o delegado responsável pelo caso, Francisco Enaldo, mas ele não quis gravar a entrevista. Segundo o delegado, o empresário pode ser autuado por estelionato, furto simples ou qualificado. Já funcionários da EDP Excelsa informaram que o responsável pelas adulterações nos relógios de energia pode ser multado de acordo com o tempo que tem as alterações. Em nota, a EDP Excelsa disse que atua rigorosamente em 2 frentes de ações de combate às ligações clandestinas. São inspeções direcionadas por sistemas de computadores que têm como foco os medidores de energia e retiradas de ligações clandestinas feitas diretamente a partir da rede de distribuição. É bom lembrar que o furto de energia elétrica é crime previsto no Código Penal brasileiro. 2 caminhoneiros de Linhares estão desaparecidos desde a noite desta quarta-feira na Bahia. Os irmãos Ed Wagner e Betinho Viana saíram de Linhares com uma carga de café em 2 carretas com destino a Itamaraju, também na Bahia. Segundo informações de familiares, eles teriam sido rendidos por assaltantes na região de Posto da Mata, município de Nova Viçosa. Os bandidos fugiram com a carga e desde então os 2 caminhoneiros estão desaparecidos. Nós tentamos falar com a Polícia Civil de Nova Viçosa, mas não obtivemos resposta sobre o caso. Outro irmão dos 2 caminhoneiros viajou na tarde desta quinta-feira para a Bahia para acompanhar as investigações do caso. E agora chegou a hora da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Confira. Hoje nós vamos falar sobre os direitos que o consumidor acha que tem, só que não. O primeiro deles é dizer que a morte quita as dívidas. É claro que o morto não paga a dívida, mas para resumir bem, a responsabilidade pelo pagamento do débito é do espólio do falecido. O espólio é todo o patrimônio que o morto deixou, ou seja, os herdeiros só vão receber herança quando houver o abatimento dos débitos da pessoa que morreu. Eu vou fazer um programa melhor falando somente sobre herança para explicar melhor o tema. Segundo engano, ligações de cobrança. A gente atrasa o cartão de crédito, a prestação do carro, o que acontece? Os bancos começam a ligar cobrando várias vezes por dia, é uma perturbação. E aí a pergunta é, isso gera dano moral? Via de regra não. E se a empresa ligar para o meu trabalho? Depende. Ligar para o serviço pedindo para falar com fulano, pode. O que não pode é eu ligar para a empresa e dizer, olha, eu queria falar com fulano, é que ele está com a prestação do carro aqui atrasada, 2, 3, vão penhorar o carro. E aí você deixa o recado com ele. O que o consumidor tem que entender é que a lei já concede boas garantias ao devedor e poucas para o credor. Se for retirado do credor o direito dele de cobrar, aí o país vai quebrar de vez. Agora, o que tem que ter cuidado é com a forma que essa cobrança é feita. O excesso pode dar dano moral. Terceiro, desistir da compra em até 7 dias. Existe uma regra no Código de Defesa do Consumidor que realmente permite que o consumidor desista de qualquer compra feita sem qualquer motivo em até 7 dias contados da data da compra. Só que cuidado,
Essa regra ela só tem validade para compras feitas pela internet ou em catálogos. Quando o cliente ele tiver contato direto com o produto, na loja, no estabelecimento físico do comércio, a desistência após a compra ela não é permitida. Quarto, couvert artístico em bares e restaurantes. Sim, os bares e restaurantes e casas noturnas podem sim cobrar couvert artístico, desde que realmente haja alguma manifestação artística no local e o estabelecimento informe previamente sobre a cobrança. Lembrando que couvert é diferente de consumação mínima. Consumação mínima é sim uma prática abusiva. A quinta e última dica de hoje é o seguinte: financeiras, elas não são obrigadas a renegociar a dívida de financiamento. A gente ouve muito essa frase no escritório de advocacia: ó, eu comprei, me apertei, eu quero pagar, só que o banco não está aceitando negociar. E realmente eles não costumam aceitar a negociação mesmo, principalmente porque essa negociação ela já tem que ter sido feita lá atrás, no momento da assinatura do contrato, no momento em que você define o valor e a quantidade de parcelas de financiamento. Ingressar com ação judicial para forçar o banco a negociar a dívida também não é eficaz, porque nem a lei nem a justiça vai poder obrigar o credor a negociar esse crédito. Então essas são as dicas dessa semana. Até a próxima. Obrigado, Dr. Cleito, pelas informações e até a próxima semana. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. A sexta-feira será de sol com pancadas de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 34 graus. Colatina mínima de 17, a máxima pode chegar a 35. São Mateus, variação entre 20 e 31 graus. Já em Vitória, mínima também de 20 e a máxima 32 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, revendedores de gás de cozinha reclamam da concorrência ilegal de revendedores clandestinos em Linhares. Nós já voltamos. O gás de cozinha sofreu um forte reajuste nos preços no começo desta semana. Aqui em Linhares, revendedores do produto se queixam das dificuldades em manter o faturamento. Isso porque, além da alta nos preços, os comerciantes também sofrem com a concorrência desleal dos revendedores clandestinos. Como a maioria da população já sabe, o gás de cozinha teve um reajuste de 23%. No município de Linhares, o valor do botijão varia entre R$ 55 e R$ 70 de um estabelecimento comercial para o outro. O aumento pegou tanto consumidores quanto os comerciantes de surpresa. Só que além do reajuste, os comerciantes passam por um outro problema: a concorrência ilegal. Aqui no município de Linhares, o índice de revendedores clandestinos é considerável, o que prejudica os comerciantes que seguem as normas da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, sendo que os comerciantes legalizados acabam tendo que abaixar os seus preços para se igualarem ao mercado clandestino e assim não perderem clientes. Há muitos clandestinos, que trabalham na informalidade. Então não tem os custos adicionais que nós temos como funcionários, carteira assinada, tudo isso faz com que a gente tenha que reduzir os nossos custos e acompanhar a concorrência desleal. Além disso, o risco de acidentes é grande quando o revendedor não faz o armazenamento adequado. O GLP ele é mais pesado que o ar e ele não tem volume definido, e quando ele vaza em local confinado e o ponto de fulgor dele é muito baixo, o ponto de ignição, qualquer ponto de fagulha, ponto de ignição, vai causar uma explosão, e vai causar danos às pessoas, ao patrimônio e quem armazena de forma irregular. Agora, qual é a forma correta de armazenamento? Seria em local arejado, seguindo alguns distanciamentos de riscos, que existe lá na NBR 15514 de 2007, que quem vai armazenar esse GLP, esse botijão de GLP, tem que seguir. Segundo o sargento Caldeira, denúncias de revenda clandestina de gás são recebidas com frequência pelo Corpo de Bombeiros. Pois é, em nota, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, disse que quando recebe denúncia de revenda clandestina, uma equipe de fiscalização é enviada ao local e apreende a mercadoria e autua o infrator. As multas podem variar de 20 mil a 5 milhões de reais. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 419 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 324. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 323 a saca.
Amantes do teatro vão poder curtir nesta quinta e sexta-feira em Linhares 2 apresentações da Companhia de Teatro Mineira O Galpão. As peças De Tempo Somos e Os Gigantes da Montanha serão apresentadas gratuitamente na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade. A encenação acontece sempre às 7h30 da noite. Depois de Linhares, as apresentações acontecem no final de semana na capital, Vitória. O Corpo de Bombeiros de Linhares teve um plantão atípico nesta quarta-feira. Apenas 2 ocorrências foram registradas na cidade. De acordo com o comando da unidade, nos últimos dias a demanda tem se mantido dentro da média, mas há expectativa de aumento para os próximos dias. É com reunião logo pela manhã que a equipe do Corpo de Bombeiros de Linhares se prepara para novos desafios, que se renovam todos os dias, muito embora as ocorrências sejam as mesmas. Números revelam que a quarta-feira foi de muito serviço, porém no que se refere aos acidentes de trânsito, houve na verdade uma surpresa. Foi registrado apenas um caso, destoando da média de 5 colisões na BR-101, em trecho que corta o município. Sobre números, o tenente Daniel afirmou que a demanda registrada em Linhares, na verdade, principalmente no trecho de rodovia, vem aumentando. Hoje, atualmente no ano de 2015, nesse período, a gente está com a demanda regular, vamos dizer assim, em torno de 8 a 10 demandas diárias. Só que isso pode oscilar durante o ano. Agora está vindo a parte da primavera, vai chegar o verão que tem muitas chuvas, isso pode aumentar, mas a gente está com a demanda aumentando. Nesta quarta, por 7 vezes, a viatura de resgate saiu da garagem para atender os moradores. Delas, apenas um caso foi de colisão e, pela primeira vez, não tinha moto no cenário dos acidentes. Nós temos aí uma grande ênfase às motos. Nós temos um atendimento diário de 2 acidentes de moto por dia. Isso é um número relacionado à cidade de Linhares, é um número alto, né? Entre outras informações, o próprio tenente disse que a corporação está muito atenta. Isso, ontem foi um pouco atípico, porque uma colisão, um acidente envolvendo só 2 veículos e não tinha moto envolvida, né? Então foi um pouco atípico relacionado a isso. E agora chegou o momento do nosso resumo esportivo com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, o assunto agora é surf e mais precisamente em Regência. Praia de muito folclore e de muita cultura aqui de Linhares, que vai receber neste sábado, domingo e segunda-feira, feriado do dia 7 de setembro, sempre a partir das 8 da manhã, a 4ª etapa do estadual de surf. Virão atletas de todo o estado do Espírito Santo na categoria profissional e também tem espaço para a categoria aberta. Conosco aqui o Rodrigo Venturini, que é o presidente da Associação de Surf de Linhares. Tudo pronto, Rodrigo, para este evento? Temos assim, está tudo pronto, o evento está montado, a estrutura pronta, organização feita, só dependemos dos atletas e do turismo local para que tudo aconteça com sucesso. Bem, e com relação a este evento, a estrutura é toda local, numa parceria com a Federação de Surf do Estado, né? Exatamente, a parceria da SL, da Associação de Surf de Linhares, com a FISurf, Federação de Surf do Espírito Santo, e estamos juntos nesse empenho aí para que seja um sucesso esse campeonato. E agora, para terminar nessa ondinha aqui, como é que se faz para se inscrever, no caso, para a categoria aberta da competição? Temos vários pontos de inscrição. Aqui no norte temos em Linhares na loja H&E e no norte do estado temos em Conceição da Barra e São Mateus. E no sul do estado também tem vários pontos para inscrição. É só se inscrever. Obrigado então, Rodrigo Venturini. Pois é, então é surf em Regência. Quem sabe não pode pintar de surpresa lá um Gustavo Kirten, o Guga, um Gabriel Pensador, que já estiveram discretamente aqui surfando nas ondas de Regência em Linhares. É isso aí, esporte no feriadão esticado. Bom, estamos de volta com o Sim Notícias de hoje para falar que a Prefeitura de Linhares anunciou o corte de algumas secretarias, a demissão de pelo menos 700 servidores em cargos comissionados.
Por isso que está de volta aqui o nosso consultor político, Romeu Rocha. Ele esteve aqui na última terça-feira e participa também novamente conosco aqui no Sim Notícias de hoje. Tudo bem, Romeu? Tudo bem. Bom, foram pelo menos 700 servidores exonerados. Como é que você viu aí essas demissões anunciadas pela Prefeitura nesta quarta-feira? Na realidade, como a gente havia comentado, eu já tinha até falado que a Prefeitura ainda tem, até o presente momento da crise, não havia se manifestado com relação a nada muito efetivo de economia. Aí, né, por Pois é, foi interessante que na terça-feira você já falava sobre isso, né? Que a Prefeitura realmente não tinha mostrado que queria realmente reduzir custo e 24 horas depois ela anunciou esse corte, né? Agora, você acha que é suficiente para equilibrar as contas? Na realidade, vamos precisar aguardar para saber se, de repente, esse aperto do cinto aí foi o suficiente para suprir a necessidade de caixa da Prefeitura, né? Pode ser que no decorrer do período precise se apertar ainda mais e possa até haver mais demissões, tá, Cláudio? Correto. Só para a gente entender, explicar para você que está em casa, é o seguinte, a Prefeitura enviou uma nota, para nós, a assessoria de comunicação enviou uma nota sobre essas exonerações nesta quinta-feira e diz o seguinte, que 7 exonerações ocorreram de secretários, né? As secretarias de Esporte, Turismo e Cultura vão ser comandadas por um só secretário, que é o José Carlos Fiorotti, Carlinhos Fiorotti. Aqui fala em fusão, mas isso não é possível, né? Isso tem que passar pela Câmara Municipal. Na realidade, o nome fusão que veio na nota, até talvez tenha sido um pouco equivocado, que a fusão, na realidade, só acontece através de projeto de lei. Então tem que ser encaminhada à Câmara Municipal a alteração da lei, no caso extinguindo as outras secretarias e unificando numa só. O que vai ocorrer é o seguinte, que esses secretários irão acumular pasta como já faz o Rodrigo Paneto com o meio ambiente. Isso é normal. Isso é normal. Bom, então a estrutura também deve ser mantida mesma, né? Porque nós vamos ter Esporte, Turismo e Cultura comandado por um único secretário, mas elas continuam com seus trabalhos com as suas equipes. Na realidade, a nível de servidor efetivo, eu acredito que até deva continuar o mesmo, né? Com as 700 demissões que foram anunciadas, possivelmente deve ter ocorrido alguma mudança aí no seu quadro de comissionados, tá? Pois é, gente, só para continuar aqui sobre as mudanças, a Secretaria de Comunicação vai ficar sob responsabilidade do atual secretário-chefe de gabinete, que é o Hélio Pompermayer. A Secretaria Extraordinária de Compras, ela será comandada por Nivaldo Marchetti, né, que já é secretário extraordinário de gestão patrimonial, ou seja, ele vai ser responsável por 2 secretarias, e a Secretaria de Governo ficará sob responsabilidade de Cássio Dias Lopes, que já é o secretário de planejamento, né, juntando ali um pouco mais de trabalho para cada um secretário. Já o secretário de Serviços Urbanos, Wilson Reis, também será o responsável pela ouvidoria. Nós tivemos aí as exonerações de Denise Jacinto, que era secretário de Comunicação, Eduardo Bergantini, da Secretaria Extraordinária de Compras, também foi demitido Stefano Silotti, do Esporte, já estava de saída, na verdade, para a Câmara Municipal, de volta para a Câmara, como é vereador, e Iramar Lubiana, que era secretário municipal de governo, o João Freire Júnior, o Juninho, né, deixando a ouvidoria municipal, a controladora Jordana Ferraz e o Urbano Dávila, secretário de Cultura, todos eles foram exonerados. Bom, oficialmente, Romeu, a Prefeitura só se posicionou nesta quinta-feira através de uma nota, né? Não seria o caso de o prefeito vir a público, vir à imprensa, né, a televisão, a rádio, explicar por que tem feito esses cortes, porque isso pode impactar na administração municipal, né? Na realidade, não só na administração municipal, como também na economia do município. Uma mudança num patamar, no nível que foi tomado pela Prefeitura, o mínimo que a gente deveria aguardar seria realmente o posicionamento oficial da nossa autoridade máxima no município, que é o prefeito, explicando até as suas razões, seus motivos, né, que é exatamente o que eu cobrei na terça-feira, que eram medidas mais fortes, né, para a economia do município, para que as contas fechem. Tá? Então, essa economia de 70 milhões, conforme foi notificado, talvez não seja nem o suficiente para suprir as necessidades do caixa da Prefeitura. É bom lembrar, né, que a gente vive realmente um momento de crise, algumas prefeituras realmente passam, boa parte delas passa por dificuldade, já era de se esperar, aliás, já era para ter sido feito, não é isso, na sua opinião? Na minha opinião, na realidade, isso já deveria ter sido começado já pelo menos há uns 6 meses atrás, já esse modelo de ajuste, né? Talvez não precisaria chegar nesse momento tão radical, né, dessas demissões. Romeu, com relação à gestão do município, os serviços básicos, eles certamente devem ser mantidos, até, claro, questão da Constituição, né? Agora,
Obras, será que correm o risco de serem paralisadas? A população pode se preocupar com isso também? Dependendo do que foi cortado, até pelo volume em dinheiro que foi anunciado pela Prefeitura, com certeza vai haver alguns cortes em obras. Tá? Não tivemos acesso, né, ainda de forma oficial aos cortes, né, que foram apontados 70 milhões, mas possivelmente, com certeza, vai ter algum corte sim, em obras. Pois é, a nota é bastante extensa e fala aqui também, além dessas demissões, gente, do corte de jetons, né? Você podia até explicar o que é o jeton, por exemplo? O jeton é um direito que o servidor, seja ele efetivo ou seja comissionado, ele recebe por participar de comissões criadas dentro das secretarias, né? Comissões de avaliações sistemáticas de alguns processos dentro da Prefeitura. Então, como essas reuniões são feitas fora do horário de expediente ou em outros locais que necessita de deslocamento, o funcionário ele tem direito a receber essa recompensa, essa verba para indenização. É uma ajuda de custo, né? Sim. Uma ajuda de custo. Também o corte de horas extras, né, para servidores municipais, a proibição de interrupção de férias, a gente vai ter que tirar as férias normalmente, a redução de 15% dos salários dos cargos comissionados e a suspensão temporária dos contratos de estágio remunerado. O que são esses estágios remunerados? Estágio remunerado é até uma exigência que a pessoa presta, né, o serviço à Prefeitura através de estágio, né? Normalmente são alunos que estudam e eles acabam recebendo uma remuneração. Então, isso pelo jeito foi cortado, né? Agora só ressaltando que esses 15% que foi anunciado de corte não foram em todos os cargos, tá? A Prefeitura ela tem nomenclaturas, né, determinado por CCS1, CCS6, né, são chamados níveis, então foi somente em 2 níveis, tá? O CCS1 e CCS6, são categorias, é isso? São categorias. Então nem todos tiveram esse corte. Nem tiveram corte. Bom, a Prefeitura afirma que até o final de 2016, quando termina essa gestão do prefeito Nozinho, deve economizar 70 milhões de reais. Isso dá para botar as coisas nos trilhos aí, dá para organizar? É prematuro informar se vai dar ou não dá, porque isso aí é uma conta um pouco complexa, porque não depende só da vontade. Né? Então, acredito que talvez ainda vai precisar apertar um pouco mais. Apertar um pouco mais, né? Muito bem. Agora, Romeu, na última terça-feira, né, a gente já falava desse assunto, inclusive na sessão da segunda-feira, o presidente da Câmara, Milton Colega, usou a tribuna falando que, né, rebatendo, né, inclusive, boatos de que ele assumiria a prefeitura no lugar do prefeito Nozinho, que está passando por problemas de saúde, mas ele já dava esse aviso, dizendo que seria necessário esse corte. Foi coincidência, na sua opinião, ou ele já tinha essa informação de que seriam realizados esses cortes? Na verdade, quando você faz um acompanhamento próximo da administração pública, você acaba percebendo, né, alguns sinais de algumas ações que poderão ser tomadas. No caso do presidente da Câmara, como até pelo seu cargo tem uma proximidade muito grande com a elite do governo, ele possivelmente deve ter tido... Já imaginava isso, alguns sinais mais fortes, né? Agora, de que forma a Câmara, por exemplo, poderia ajudar o município nesse momento, que é um momento realmente de arroxo, pelo que a gente está vendo, né? A Câmara também poderia contribuir com isso? Na verdade, a Câmara ela tem um repasse que é fixo, né, por lei. É de direito, é natural. É de direito dela, né? O que ela pode também fazer é também ajudar na economia, né? E aí sim, talvez no final do seu pleito, fazer uma devolução financeira para o município. É ao final de cada ano? Ao final de cada ano. Por exemplo, no final de 2015, se o presidente da Câmara tiver dinheiro em caixa, guardado e quiser devolver para a administração, é possível isso? É possível. Pois é. Romeu, o que a gente pode esperar, né, daqui para frente com essas exonerações? A gente pode ter prejuízo aí em alguns serviços que são oferecidos à população? O que o linharense pode esperar a partir desse enxugamento, digamos assim, por parte do prefeito de Linhares? Na realidade, assim, os cargos que foram enxugados são cargos chamados cargos em comissão, são cargos de confiança. Normalmente esses cargos são cargos de chefia, então, teoricamente, eles não vão influenciar diretamente no atendimento da população. Então, são cargos que, na realidade, a população não, Cláudio, nem vai perceber de forma muito efetiva essa falta. Bom, agora, é claro que 700 servidores, economicamente para o município, né, para a economia do município, acaba afetando, mesmo que não num volume tão grande, mas acaba trazendo algum... Sim, qualquer movimentação nesse nível, ou seja, que o país está passando de recessão, de demissões, obviamente impacta diretamente na economia local. Então, com certeza, a exoneração de 700 servidores aí que foi anunciado, comissionado, com certeza
vai ter um reflexo sim na economia, que nós já estamos sofrendo esse reflexo da economia global, né? Ou seja, inclusive no Brasil agora está mais forte, com certeza vai fazer impacto sim. Tá certo. Olha, quero agradecer muito aqui a presença do nosso consultor político, né, nosso colunista também, Romeu Rocha, está aqui conosco, sempre trazendo essas informações para que a gente possa entender na prática o que isso significa, né? A Prefeitura fazendo essas mexidas, esse enxugamento. Romeu, obrigado pela presença e vamos aguardar aí os próximos passos, né? Se a Prefeitura realmente vai tomar outras medidas de contenção de gastos. Obrigado pelas explicações, viu? A gente que agradece. Obrigado. Tá joia. Conversei com o Romeu Rocha, nosso consultor político aqui do Sim Notícias. Esta edição do nosso telejornal está terminando. Você, claro, pode nos ajudar a fazê-lo, mandando sugestões de reportagens para o e-mail que aparece aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse nossas entrevistas e reportagens no Facebook, facebook.com/tvclinhares. Nosso telefone de contato está aí no seu vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.